Fala aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso, mais um vídeo pra gente falar de futebol e dessa vez pra não falar de Copa do Mundo. Um dos primeiros vídeos que a gente não fala de Copa por aqui, se eu não me engano, talvez seja o primeiro. Pra gente falar de futebol brasileiro, pra gente falar de três gigantes do futebol paulista que estão vivendo uma das maiores crises de suas histórias, possivelmente a maior crise da história de Corinthians, Santos e São Paulo. Impressionante, assim, o que acontece nos clubes de São Paulo, a várzea que tá acontecendo no futebol paulista atualmente, mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar a gente, pra gente continuar produzindo muito conteúdo por aqui. O vídeo da final da Copa foi muito bem, vários vídeos indo bem, então continua colaborando aí com a gente, que esse like, essa inscrição ajuda a entregar esse vídeo pra muito mais pessoas. E é isso aí, vambora. Cara, fala de três cidadãos aqui, que, assim, cara, isso aqui é papo de, mano, Irmãos Metralha, sei lá, mano. Que bagulho de louco olhar pra essas caras aqui, né, velho? Augusto Melo, Júlio Casares e Marcelo Teixeira colocaram Corinthians, Santos e São Paulo, não respectivamente, porque eu inverti a ordem na minha cabeça, mas colocaram os seus respectivos clubes em crises absurdas e assustadoras. E aí muita gente vai falar, o Augusto Melo não é mais presidente do Corinthians há muito tempo. Deve fazer quase um ano que ele foi impeachmentado, talvez, não sei. Júlio Casares não é mais o presidente de São Paulo há muito tempo, deve fazer aí uns 6 meses, eu acho. Acho que foi no final do ano passado, que ele foi empichado, no caso, não sei como é que fala o verbo direito. Marcelo Teixeira é o atual presidente do Santos ainda. Enfim, o que eles têm a ver com isso tudo? E aí a gente tem muita coisa a explicar. Eu vou na ordem, talvez das imagens que estão aqui, não sei, mas assim, são três, cara, pra gente explicar a situação geral, o que eles têm em comum, né? Todos estão, todos os clubes estão com o transfer ban ativo neste momento na FIFA. O Corinthians tem 4 transfer bans, um atrás do outro. Se eu não me engano, assim, no espaço de 2 semanas, tá? 4 transfer bans. O São Paulo tem um. Assim, é assustador, cara. Enquanto a gente vê o Palmeiras, que vive a melhor fase de sua história, muito possivelmente, no administrativo, financeiro, etc., voando, oferecendo 30 milhões de euros no Danilo, da seleção brasileira do Botafogo, 30, 28 milhões de euros na mesa pelo volante Danilo. Corinthians, São Paulo e Santos não são capazes de registrar um jogador, se eles quiserem. O Corinthians tem contatos fortes com o jogador Wesley, que era da base do clube e que viria para ser contratado, não vem. O São Paulo tem 3 jogadores para ser registrados, eu esqueci os nomes. São jogadores menos conhecidos e eu esqueci os nomes. Aqui, o Vitor Sá, que jogou no Botafogo, Domingos Duarte e Aurélio Buta. São 3 nomes que o São Paulo tem certo para contratar. E os caras estão sentados com a bunda na cadeira nesse momento, esperando o São Paulo pagar a Lázio pelo Marcos Antônio para poderem ser registrados e disputarem o Campeonato Brasileiro. É uma coisa assustadora. E o Santos tem também, não sei se tem jogadores certos que vão para o Santos, acho difícil, mas que o Santos é impedido de negociar com qualquer jogador nesse momento. Pode negociar, mas não pode acertar, não pode registrar jogadores. Enfim, cara, é um caos instaurado na cidade de São Paulo, nos seus clubes. Na cidade não, né? No estado, porque o Santos não é de São Paulo. Mas enfim, vamos falar por aqui um por um. Primeiro eu vou falar. Vamos ver o que eu vou falar aqui. Quem eu tenho menos pra falar? Eu acho que o menos é o Casares, talvez. Pra você ter noção, o cara que eu menos tenho coisa pra falar é o Júlio Casares. Imagino que eu tenho mais, meu irmão. Vai ser difícil manter esse vídeo aqui numa minutagem decente, tá? Júlio Casares, meu irmão. O São Paulo tem uma dívida com a Lazio da Itália pelo Marcos Antônio. A dívida é de 8 milhões de reais, o que dá em euros 1 milhão de euros. Tá? 1 milhão, 1,05 milhão de euros. Calma. 1,05 milhões de euros. Certo? Nem 1 milhão e 100 mil euros. E o São Paulo deve para a Lazio pela contratação do atleta Marcos Antônio. E aí, o Harry Massis, o Harry Massis, como é que fala o nome do cara, mano? Harry, né? O Harry, mano, Harry. O Harry, ele tá lá como presidente do São Paulo nesse momento. Não foi uma contratação que o nosso Harry fez, né? A contratação do Marcos Antônio foi há bastante tempo atrás. E o São Paulo deixou de pagar possivelmente uma parcela, alguma coisa, de 1 milhão de euros pelo Marcos Antônio. Que, se eu não me engano, veio emprestado e depois foi contratado oficialmente, né? Uma coisa assim, então faz até sentido. Sentido não faz, né? Tem que pagar, mas faz, né, cronologicamente faz sentido essa conta chegar agora. E o São Paulo não paga 8 milhões de reais para a Lazio. Cara, assim, o que tem que acontecer com um clube de futebol para não ter 1 milhão de euros na conta, irmão? De verdade, assim, um clube profissional, um clube grande do futebol brasileiro. Que coisa assustadora, velho. E aí, pô, quando a gente fala de Júlio Casares, né, a gente não fala nem de contratações que não foram pagas, de atraso de salário que já teve e de um monte de coisa. A gente fala de esquema com camarote, irmão.
A gente, cara, é difícil explicar. A gente fala de esquema de camarote, tá ligado? Camarote pra show que teve no Morumbi, que tinha esquema de, pô, venda de ingresso interna e não sei o quê. Cara, assim, é inacreditável, mano. Com o diretor da base envolvido, com a esposa do cara envolvida. Coisa de maluco, coisa de outro planeta, assim. Que só no futebol brasileiro a gente tem essa várzea, que esse tipo de gente é envolvida nesse tipo de coisa que é assustadora, nesse tipo de coisa, com um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e não sofre nenhuma consequência, irmão. Não aconteceu nada com ele. Ele saiu do. Inclusive, não foi. Eu falei errado, inclusive, no começo do vídeo. Ele não foi empichado. Ele renunciou ao cargo. Porque ele viu que ia ser empichado. E aí, o orgulho dele não permite ele ser empichado. E ele foi. Ele renunciou ao cargo. Cara, que coisa assustadora, velho. Esse cara, desde que isso aconteceu, ele não dá uma entrevista, ele não dá uma justificativa, ele não precisa se justificar de nada, ele não fala nada pra ninguém. Ele tá na casa dele fazendo nada, mano. Tá entendendo a gravidade desse bagulho? E quando eu falo do ego do cara, é porque, pô, mano, quem acompanha o dia a dia do São Paulo sabe. Muita gente já ouviu aí muita gente não, né? Muita gente fala, muitos comentaristas, muita gente que acompanha o São Paulo diariamente, setoristas, etc. Inclusive o Barolo, que é o que eu mais acompanho. E aí não acompanho pelas informações, acompanho pelas opiniões. O presidente blogueirinho, né? Que, pô, tudo que dava certo, o cara aparecia, botava a cara, quando dava errado, não falava nada. Quando coisas aconteciam de errado, ele tentava justificar como se ele tivesse 100% certo. Ele trouxe pessoas para trabalhar com ele, que era uma coisa bizarra. O Rui Costa, que meu Deus do céu. E aí ele coloca o São Paulo nessa situação, irmão. Ele coloca o São Paulo o São Paulo não pode. O São Paulo tem 3 nomes pra contratar e não pode registrar, mano. O São Paulo tem problema com o esquema de camarote. Pô, moleque, isso não entra na minha cabeça, velho. Esquema de camarote. Nós estamos falando de 2026, mano. Futebol brasileiro, velho. E o que mais me pega é o fato desse cara não ter sofrido consequência nenhuma. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Enfim, e o São Paulo agora vive uma crise financeira absurda, devendo muito dinheiro e não consegue registrar 3 jogadores que tem certos para contratar. E o mais bizarro o São Paulo deve dinheiro para um clube e ele pode registrar 3 caras daqui 2 dias. Pô, se pagar esse dinheiro agora, já tá entendendo? Tipo assim, cara, é uma coisa bizarra. O nosso futebol precisa de uma regulamentação decente urgentemente, mano. Porque esse tipo de gente não pode estar envolvida com os clubes que a gente ama, mano. Esse tipo de gente não pode estar no comando dos maiores clubes do país, mano. É bizarro. Enfim, cara, agora vamos falar de Santos ou vamos falar de Corinthians? Tô pensando aqui, calma. Ó, puta, Corinthians tem muita coisa pra falar, são 4 transfer ban, né? Vamos de Santos. Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira do Malandro Santos. Cara, que fase vive o peixe, né, velho? É um negócio assim. O transfer ban do Santos é por conta do atleta Jean Lucas. Hoje joga no Bahia. 2 milhões de euros. 2 milhões e uns quebrados, dá 12 milhões de reais como um todo. Para o Mônaco da França, pelo atleta Jean Lucas, que foi rebaixado com o Santos e que agora está no Bahia, foi até para a seleção brasileira durante a era Carlo Ancelotti. Cara, assim, e além disso, né, para mim o mais grave não é nem o transfer ban, para você ter noção. O Santos, ele tem um transfer ban para pagar de 2 milhões. O Santos, ele tem salários e direito de imagem, não sei qual dos dois que é, ou se é os dois até. Do seu elenco atual, o Santos não paga, acho que papo de 3 meses, que não paga os seus jogadores. O Santos deve apenas para Neymar Júnior, que chegou ao clube há 2 anos, o valor. Cara, o Santos. Acho que não é 2 anos, né? Chegou no começo de 25, dá 1 ano e meio. O Santos deve para o Neymar 90 milhões de reais. O Santos deve para um jogador que chegou no começo de 2025 a quantia exorbitante de 90 milhões de reais. Como isso é possível? Você conseguir, em 1 ano e meio, criar uma dívida de 90 milhões de reais com um funcionário teu, pô, um jogador do teu clube. Você tá entendendo a gravidade disso, mano? E que ano passado saiu notícia que o Neymar tirava 21 milhões de reais por mês no Santos. Com salário, direito de imagem, patrocínios, etc. Que é uma coisa, assim, completamente fora da realidade de qualquer clube brasileiro, irmão. Pagar 21 milhões de reais por mês para um jogador. Beleza. Essa informação é do Rodolfo Gomes. Saiu no UOL, se eu não me engano, né? Essa informação no passado, lembro bem. Uma coisa assustadora. E agora o Santos, para além de ter um transfer ativo, para além de dever 90 milhões de reais para o Neymar, o Santos deve o seu elenco inteiro. O Santos deve o seu elenco inteiro e paga
seletivamente alguns jogadores, deixa de pagar outros. Saiu informação de que o Barreal foi pago. Basicamente o jogador que foi à diretoria do Santos. Deixa eu ver se a imagem não deu uma zoadinha. Aí. O jogador que foi até a diretoria do Santos e ameaçou processar o Santos. Ah, voltou. Boa. Peço perdão, familiar. O canal PEC é estrutura aqui. Tá difícil. Enfim, o Santos, além de dever salário para 99% do elenco, muito possivelmente, o Santos paga seus jogadores seletivamente. O Santos paga alguns jogadores sim, outros não. Basicamente, qual é a seleção dos jogadores que são pagos? O cara que chega na diretoria do Santos e ameaça processar o Santos para falar assim, eu vou embora. Porque se o cara quiser, ele pode processar o Santos, porque ele não tá recebendo seu salário, ir embora e assinar com outro time do futebol brasileiro e jogar. Ele não precisa ter aquela cláusula dos jogos que ele já jogou pelo Santos. Ou seja, o cara faz 13 jogos, se eu não me engano. Não são mais 7, né? São mais agora, acho que são 13. Se o cara faz 13 jogos, ele não pode mais jogar por um clube brasileiro, o clube da Série A. Se o cara processa o Santos e sai pelos direitos de salário dele, ele pode jogar para outro clube. Ou seja, se o Rolaser, vamos supor que o Rolaser, não é uma informação isso aqui, o Rolaser não recebeu o direito de imagem, não recebeu o salário desse mês. Dos últimos 3 meses, né? De acordo com as informações. 2, 3 meses. Ele chega no Marcelo Teixeira lá, falando, meu irmão, é o seguinte. Ó, bateu na porta aqui, ó. Irmão, se você. Pode falar. Ah, tá. Se você não pagar o que você me deve, irmão, eu vou embora e eu vou assinar com o Palmeiras. Se eu quiser, eu vou assinar com qualquer time do futebol brasileiro a qualquer momento, tá ligado? E é assim, é assustador. É assustador o que o Santos passa. O Santos vive na mão do Marcelo Teixeira. Basicamente é isso. Informações também de que quem toca o barco lá no clube não é ele, é o filho dele que toma a maioria das atitudes do Santos, que cuida de boa parte das coisas que tem que acontecer dentro do Santos, que fala com jogadores, que fala com funcionários. Outra coisa que eu acho uma loucura, porque o torcedor do Santos simplesmente não elegeu essa pessoa para fazer isso. O presidente do Santos que é eleito para fazer isso não faz. É uma loucura. E também saiu informações de que o Santos, supostamente, né, na figura do Marcelo Teixeira e da sua diretoria, teria oferecido para jornalistas passagem para ir à Venezuela cobrir o jogo do Santos, sendo pagos pelo clube. Isso é o mais bizarro, tá? Isso é o mais bizarro. Mais bizarro também não, porque você deixar de pagar 3 meses de salário e você dever 90 milhões de reais, não tem nada mais bizarro do que isso. Mas assim, isso é uma loucura. Você não paga os seus jogadores e você está oferecendo para veículos de mídia que você pague passagens, etc, para o cara ir lá cobrir um jogo seu. Por que, Jesus? Paga teus jogadores, irmão. E a maior loucura é você pagar os caras seletivamente. Você pega o seu vestiário, você rasga ele inteiro, pô. Você racha no meio do seu vestiário na hora. Pô, tem um cara que não recebe há 3 meses, tem um cara que recebeu ontem. Você acha que esse cara que tá 3 meses sem receber salário vai correr pra quem, meu Deus? Eu já falei 1 milhão de vezes, cara. E eu falo isso quando é qualquer clube que sai notícia de salário atrasado. Eu falo, mano, de verdade, se eu sou jogador de futebol profissional, Série A do brasileiro, e o Santos me deve 2 meses de salário, a chance de eu dar um pique é mínima, pô. É mínima. Ah, você tá pensando muito raso, pô, o cara tem uma carreira a zelar, não sei o que. Beleza, irmão. Dito isso, eu não tô recebendo pra trabalhar, louco. Eu não tô recebendo pra trabalhar, mano. Tipo assim, é outra conversa. Não é de caráter essa conversa. Essa conversa é de direitos do cara. E aí você vai falar assim, ah, mas o Tassiano não tá jogando nada. Ontem o Tassiano fez um gol perdendo o gol. O Tassiano, Pô, mano, deixa eu pegar outros exemplos aqui. O João Schmidt, o Moisés, esses caras não merecem o salário que eles recebem. Irmão, alguém assinou esse contrato. O Marcelo Teixeira botou a caneta no papel e assinou. Com o Moisés, assinou com o Barreal, com o Rolezer, com todos os caras que estão lá. O Igor Vinícius, todos eles. Foram contratados do Santos com um contrato para receber esse valor. Se você não tá pagando, velho, você fica na mão do cara. Se eu sou jogador do Santos, eu já teria processado o Santos há muito tempo, mano. Há muito tempo. Então, assim, a cabeça do atleta profissional é outra, tá ligado? Eu entendo esse ponto. Mas, assim, o torcedor do Santos, e principalmente a diretoria do Santos, mano, propriedade que você tem para cobrar um cara pra chegar no jogador e falar assim, você precisa correr mais, você precisa treinar mais, não sei o que. Esse cara vai olhar pra você e vai falar, meu irmão, você não paga meu salário, eu vou fazer o que por você? Jamais. Saiu notícia que os jogadores atrasaram o treino por vontade deles. Fala assim, não, a gente vai atrasar o treino, porque a gente não tá recebendo salário. Não, a gente vai exigir uma conversa com a diretoria. Então, assim, cara, você fica na mão dos jogadores, mano. E corretamente fica corretamente na mão dos jogadores. Porque se você não paga, irmão, não tem o que você fazer.
Como é que o Marcelo Teixeira chega pra um jogador e fala, pô, Moisés que entregou um gol outro. Ô, você precisa melhorar. O Moisés vai olhar pra ele e vai falar assim, você ganha melhor e paga meu salário, mano. Não tem jeito, certo? Isso de Santos. E agora pra gente falar de Corinthians, falar desse senhor aqui e de Osmar Stabile também, que tá fazendo uma pá de besteira. Claro que pegou um cenário tosco, enfim. Mas eu vou até mostrar na tela agora, que não é mais um spoiler, né? Todos os transfer bans do Corinthians aqui, junto com o do São Paulo e junto com o do Santos, que é uma coisa bizarra. É uma coisa, assim... E aí, porque, né, agora tá a explicação. Ah, por que você fala do Augusto Melo? Quem é o presidente Osmar, não sei o quê. Todas as contratações, José Martins, Charles e Thales Magno, foram da gestão Augusto Melo. E para além desses transfer bans, o Corinthians deve 40 milhões de reais pro Memphis Depay. E aí, muita gente fala assim, pô, o Augusto montou o elenco que foi campeão da Copa do Brasil, o Augusto isso, o Augusto aquilo. O Augusto não pagou Rodrigo Garro, o Augusto não pagou. Teve Mateuzinho, teve Hugo Souza, teve um monte de jogadores que não foram pagos, irmão. Não os jogadores, mas os clubes deles. Não receberam o que era devido. O Corinthians teve salários atrasados recentemente também. O Corinthians, José Martins, não joga mais no Corinthians. O Thales Magno não joga mais no Corinthians. E o Corinthians ainda tá tendo que pagar esses caras. Não esses caras, né? O clube deles. Mas ainda tá tendo que pagar dinheiro por esses caras que não jogam nem mais no clube. E o Charles, que nunca jogou no clube. O Charles, meu Deus do céu. Tipo assim, vamos lá. Nome a nome. José Martins, 1,5 milhões de dólares para o Philadelphia Union dos Estados Unidos. Beleza. Charles, 6 milhões de reais para o Midtjylland da Dinamarca. Thales Magno, 850 mil dólares, que dá 4,2 milhões de reais, para o New York City dos Estados Unidos. CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, atrasa em uma das parcelas do acordo no valor de 8 milhões de reais. 23 milhões de reais em transfer ban. Como que você consegue deixar um clube do tamanho do Corinthians nessa situação? Eu fico me perguntando, assim, cara, não é possível, não é possível. Assim, o Corinthians faturou no último ano 1 bilhão de reais, mano. Você tem noção do que é 1 bilhão de reais? E tu não tem 23 pra pagar um transfer ban e pra poder registrar um jogador novo que você quer pro teu time, que o teu treinador já falou que gosta do cara. O Fernando Diniz já falou que gosta do Wesley, que quer contar com ele, que gosta das características e tal, não sei o quê. E o Corinthians não consegue registrar o atleta, pô, no clube. É uma loucura. É uma loucura. Durante essa época do ano, irmão, todos os clubes de São Paulo, que eu sou de São Paulo, acompanho mais, mas todos os clubes do Brasil, fica uma loucura de notícia pra cima e pra baixo. Todo mundo quer todos os jogadores. O São Paulo quer o Dybala, o Santos quer o Pelé, o Santos quer, mano, o Cavani, o Corinthians quer o Pogba, mano, todo mundo. O Corinthians quer todos os jogadores do mundo nessa época do ano. Os jornalistas, a TV, a mídia, não tá podendo nem dar notícias, porque se você sai uma notícia, Corinthians quer fulano, o torcedor vai rir, vai falar, mano, tem 4 transfer ban, como é que quer alguém? Para de mentir pra mim, tá ligado? Então, assim, é uma janela de transferências até aqui que os times de São Paulo nem tem notícia, mano. Porque basicamente o Corinthians quer o Arthur do Grêmio, que tava no Grêmio agora tá na Juventus de novo. O Corinthians queria ele. Essa é a notícia. O Arthur quer 2 milhões de reais por mês. A torcida começou a rir nas redes sociais e falou, mano, nunca vai trazer esse cara. Não, eu não posso nem registrar um jogador, que eu já tô certo. Imagina pagar 2 pau por mês pra outro cara. Os torcedores dos clubes estão totalmente desiludidos, mano. E aí, pra gente falar do Augusto Melo, assim como eu falei de Júlio Casares, eu vou falar do Augusto Melo, que para além de transfer bans, de salários atrasados, de dever 40 milhões de reais para um jogador, esse sujeito foi assinar um acordo de patrocínio master, que saiu como o maior patrocínio master da América Latina, e tinha laranja no meio, mano. Eu não consigo, mano. Eu juro, eu não consigo. Eu não consigo lidar com seriedade com os clubes de São Paulo, mano. Não consigo. Tinha laranja no meio da situação, mano. E aí tinha, mano, negócio de nota fria. Dos caras puxar a investigação e ter um endereço. Você jogar o endereço no Google Maps, Street View, e é um casebre, um barraco, num lugar nenhum. E o nome de uma pessoa que ninguém sabe quem é, tá ligado? Maria. Quem é essa pessoa que tá no meio da negociação? E aí, puxa, o endereço da Maria é um barraco. Você fala, não é possível, tá ligado? Tipo assim, não é possível. Então, cara, o Corinthians, assim como o São Paulo, assim como o Santos, e pior do que os outros, porque deve mais dinheiro, vive uma situação constrangedora pro seu torcedor e pra todo mundo que acompanha o futebol. Não só por causa desse cidadão, porque ele chegou no cenário pavoroso que a outra gestão tinha colocado com o André Sanches, com o Duílio, com todo mundo. E o mesmo serve para Marcelo Teixeira, que teve Rueda, que teve todo mundo. E que o Júlio Casares, que teve um monte de gente, teve Leco, teve, meu Deus do céu, só, nossa, Juvenal. Mas assim, ele chega num cenário tosco.
E ele dá entrevistas e ele fala, e ele fala, e ele fala, como se ele fosse Jesus Cristo, irmão. Como se ele fosse o super-homem, como se ele fosse o cara que chegou, mano, de PTUS aqui, ó, Pay, tá ligado? Que chegou, mano, eu vou resolver tudo. Eu já tenho um plano de ação, eu vou fazer isso, isso e aquilo, eu vou contratar fulano, e o pacotão do Augusto Melo, que foi um dia que chegou 7 jogadores no Goiás, falou, meu Deus do céu, chegou o herói do povo. E quando você vai ver o diretor de futebol do cara era o Rubão, você fala, não é possível. Ah, quem é o Rubão? Rebaixado com o Corinthians em 2007. Tava lá na diretoria. E aí o cara chegou como se ele fosse o herói, pô. Acabou a brincadeira, tá ligado? Essas paradas. Qual que era a frase que ele tinha falado, mano? Era acabou a farra. Acabou a farra. Chegou o Augusto Melo. Você fala, mano, agora acabou. Agora o Corinthians, irmão, o Corinthians tá grandão. Todos os jogadores que contratou, o Corinthians teve que pagar, mano, meses, quase ano depois, talvez anos. Que Talheres, o presidente do Talheres, lá na Argentina, tava dando entrevista e falando: o Corinthians é caloteiro, não me paga. O Cuiabá, o presidente do Cuiabá, eu lembrei até o nome dele, o Cristiano Drash, eu acho que é isso. Eu sei o nome do presidente do Cuiabá por causa desse maluco aqui, porque ele não pagou o Ranielli, mano. E aí o presidente do Cuiabá dava uma entrevista por semana, xingando o Corinthians, xingando o Grêmio também, porque não, o Corinthians não me paga, o Corinthians não me paga, eu preciso do dinheiro, o Corinthians não me paga, o Ranielli lá jogando no Corinthians, o Corinthians não me paga. Por causa desse cara, mano, o Corinthians passando uma vergonha tosca, o São Paulo passando uma vergonha tosca, por causa de pessoas completamente incompetentes, mano, e pra não falar que são, pô, criminosas, mano, porque eu não tenho provas, então, supostamente, né, enfim, esquema de ingresso de casa de aposta com laranja, eu começo a questionar, mas supostamente, não sei de nada. Dito isso, irmão, a situação dos clubes paulistas atual é essa, mano. E tem palmeirense lá reclamando da Leila. Aí é pra ficar louco. Quando eu vejo um falando mal da Leila, eu falo, manda pra mim, Jesus, a tia Leila, pra cuidar do meu time, que eu não aguento mais. Mas, cara, eu só queria, assim, representar aqui os torcedores dos times paulistas que vivem uma situação mais pra lá do que constrangedora por conta de pessoas completamente competentes que deixaram os clubes nessa situação. Certo, minha família? Voltamos para a borracharia. Se inscreve no canal e deixa o like aí pra ajudar a gente. Futebol brasileiro só começando, só voltando nesse caso. E isso, tem Brasileirão, hoje ainda tem jogo de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, vamos falar de tudo por aqui, futebol europeu também. E é nóis. Tamo junto, fiquem com Deus e um forte abraço.